Muito boa tarde, senhoras e senhores. Vamos iniciando a live deste dia 8 de abril, esta quarta-feira, a respeito dos casos do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul, salientando a todos que mantém-se aquelas recomendações do cuidado consigo mesmo, cuidado com as pessoas que estão à volta, né? O compromisso de enfrentamento ao coronavírus é de todos nós, como diz a nossa campanha, uma mão lava a outra, porque protegendo a si, está protegendo aos outros também que estão à sua volta. Nós temos hoje no Rio Grande do Sul 555 casos confirmados de coronavírus. O município de Caxias do Sul se tornou o segundo em números absolutos de casos no estado, são 31 casos em Caxias do Sul, e Bagé em terceiro lugar com 27 casos de coronavírus confirmados. Houve um crescimento de 9% entre um dia e outro, né, em relação aos casos confirmados anteriormente, então se redobra a necessidade de atenção, dos cuidados, da política do distanciamento social. Esse enfrentamento é contínuo e nós ainda estamos apurando dados, informações dos leitos hospitalares, dos testes, da pesquisa científica que vai ser feita com a Universidade Federal de Pelotas, que deve começar a pesquisa de campo nesse final de semana. Tudo isso vai nos fazer ter melhor condição de apurar a evolução do coronavírus no estado, mas neste momento os dados que dispomos já são suficientes para reforçar o alerta do distanciamento social, do ficar em casa. Tivemos um crescimento em um dia apenas de 9,3% no número de casos confirmados no Rio Grande do Sul. Nós lamentamos todas as mortes até aqui ocorridas, né? São 9 mortes ocorridas no Rio Grande do Sul em função do coronavírus. Todas as mortes, evidentemente, nos deixam consternados e nós lamentamos. Mas tem uma, a mais recente, o 9º caso acontecido no Rio Grande do Sul, que precisa ser destacado por dois motivos. Primeiro, porque é da primeira profissional da área da saúde que nós perdemos. É a Mara Rúbia Silva Cáceres, que era técnica em enfermagem, morava em Alvorada e era técnica em enfermagem no Hospital Conceição. E é também a vítima mais jovem no estado, com 44 anos. O nosso abraço à Mara, aos seus colegas de trabalho profissionais da saúde, aos familiares da Mara, nosso abraço nesse momento de tristeza e reforçando o nosso agradecimento aos profissionais de saúde que se expõem aos riscos em função do tratamento de tantas outras pessoas. Ela tinha o histórico de asma, né, uma síndrome respiratória, mas ainda assim uma profissional de saúde que infelizmente se perde nesse momento e reforça o cuidado que todos devem adotar em relação ao novo coronavírus. É algo real, né? Nós temos perdas de vida e vamos ter mais perdas de vidas, infelizmente. O que nós não podemos admitir é que venhamos a perder vidas por deixar de prevenir, deixar de cuidar, deixar de atender. E é por isso que se reforça a política do distanciamento social. Vamos começar destacando nesta live as notícias na área da saúde. Lembrando que nós estamos trabalhando diariamente para conseguirmos obter, né, e acelerar a distribuição de todos os equipamentos de proteção individual, especialmente para que todos os profissionais da área da saúde possam atuar com o máximo de proteção nas suas atividades. E os itens até agora comprados pelo Estado ou vindos do Ministério da Saúde já somam mais de 500 mil máscaras, 525 mil máscaras, 459 mil luvas, 19 mil aventais, 3 mil sapatilhas, 11 mil toucas, 1.700 óculos de proteção. Nessa semana ainda nós vamos enviar mais 273 mil máscaras, 536 mil luvas, mais 5 mil sapatilhas, 470 mil toucas e mais de 1.000 óculos de proteção. A Defesa Civil já enviou doações recebidas por entidades, empresas e pessoas físicas, quase 7 mil máscaras,
mais de 1.000 litros de álcool gel e quase 85 mil luvas. Nosso agradecimento a todos que estão fazendo doações, a nossa Defesa Civil ajudando na distribuição, ao Exército Brasileiro, e o Estado do Rio Grande do Sul ainda está providenciando a aquisição de mais materiais de equipamentos de proteção individual no nosso Estado. A nossa secretária Arita Bergman está aqui conosco e que ontem também, junto conosco, fizemos a assinatura de um acordo com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul para 4,95 milhões de reais, quase 5 milhões de reais, que vão ser utilizados para a habilitação de hospitais, com a estruturação de novos leitos, nessa fase que vai se aproximando, mais estressante, com maior número de casos. A partir de um acordo assinado com o Ministério Público do Trabalho, nós vamos ter o repasse do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, esses 5 milhões de reais, que vão ser usados para a estruturação de 30 leitos no estado do Rio Grande do Sul, a Santa Casa de Uruguaiana, o Hospital São Carlos de Farroupilha, o Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora de Rosário do Sul e a Associação Hospitalar de Santo Ângelo, secretária Arita. Muito bem. Em primeiro lugar, gostaria também de manifestar meus sentimentos, né, porque perdemos uma colega, mas nós ainda não perdemos a guerra e temos muito trabalho pela frente. E certamente esse recurso é bem-vindo, ele vai viabilizar a possibilidade de abrirmos 30 novos leitos. E hoje tivemos também a oportunidade de verificarmos uma orientação do Ministério da Saúde para podermos, junto com os hospitais que têm o espaço físico preparado, mas ainda não têm equipamentos, porque o processo de compra não está 100% resolvido desses equipamentos necessários, da possibilidade de adequar nesses espaços essas UTIs provisórias por 90 dias, usando os leitos da área de recuperação e os próprios carrinhos de anestesia. Então, também vamos partir para este plano B, porque com isso vamos agilizando e preparando na nossa rede hospitalar para ter a retaguarda necessária, porque, em primeiro lugar, temos que preservar a vida. Essa é a nossa meta e a nossa missão. Antes de passarmos para os dados de segurança, alguma coisa a acrescentar na área da saúde, secretária? Bom, eu gostaria também de dizer aqui que, além desses equipamentos de proteção individual dos trabalhadores de saúde, nós estamos também já com um novo processo de compra. Queremos comprar mais de 1 milhão de máscaras e assim sucessivamente. Esperamos em breve podermos dar também essa informação de novas aquisições. Perfeito. Como o governo do estado, ele faz a média e alta complexidade, responde por média e alta complexidade em boa parte dos municípios que não são de gestão plena. Os municípios fazem a atenção básica, a atenção primária em saúde. O Estado contrata com hospitais a prestação de serviços. Nesses contratos, os hospitais respondem pela aquisição de materiais também, mas o Estado, para não permitir que haja solução de continuidade em serviços na área hospitalar e mesmo nos municípios, deverá adquirir, isso que nós resolvemos dentro do nosso gabinete de crise, um estoque regulador, ou seja, o Estado vai ter um estoque de materiais para garantir o atendimento nas diversas frentes na área da saúde com equipamentos de proteção individual. Não é o caso de comprarmos todo o material, mas porque nós contratamos a prestação de serviços junto aos hospitais e eles respondem pelas próprias aquisições desses materiais, desses equipamentos de proteção individual. Mas na hipótese de ter alguma dificuldade de aquisição, para não parar esse serviço, a gente vai fazer a aquisição de alguns milhões de equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras, entre outros, os aventais, para garantir o funcionamento desse serviço. Nós vamos falar sobre criminalidade também. A gente vai trazer esses dados aqui nessa live que tem a ver com o coronavírus, mas como dentro da política do coronavírus temos a política do distanciamento social,
com atividades que estão restritas. Muitos boatos começaram a surgir sobre como que estaria se comportando a criminalidade no Estado em função desta política do distanciamento social. Está conosco o nosso vice-governador, nosso secretário de Segurança Pública, delegado Ranolfo. Hoje pela manhã nós apresentamos os dados da criminalidade no Rio Grande do Sul no último mês, no mês de março, e também o fechamento do primeiro trimestre, né, Ranolfo? É isso aí, boa tarde, governador. Primeiro também gostaria aqui de deixar um voto de pesar pela perda dessa agente de saúde, me solidarizar a todos aqueles que estão fazendo a saúde do nosso estado neste momento. E o que chama atenção e que a gente tem que chamar a atenção da sociedade, né, é a idade dessa agente de saúde, 44 anos de vida. Dito isso, governador, vamos falar um pouco sobre segurança pública. Na manhã de hoje, divulgamos os indicadores de criminalidade do mês de março do presente ano. Mais uma vez, desde quando lançamos o projeto estruturante transversal de governo, denominado RS Seguro, mais uma vez nós temos aí uma redução em todos os indicadores de criminalidade. Latrocínio, que é o roubo com resultado morte, nós tivemos o melhor mês de março desde quando se iniciou a contagem de crimes no Estado. É o melhor mês de março desde 2002. Comparativamente com março do ano passado, tivemos uma redução de 87,5%. Tivemos uma redução no roubo de veículos no mês de março de 10%. Tivemos uma redução no trimestre nos ataques a banco do Rio Grande do Sul, 42,9%. No roubo a transporte coletivo, 43,2%. Nos homicídios no Estado, no mês de março se manteve uma estabilidade, com uma pequena redução, mas no trimestre nós temos uma redução de 12,5%. No feminicídio, é importante destacar, muito tem se falado, várias pessoas têm opinado, a questão do feminicídio e da violência contra a mulher no momento do distanciamento social. E os nossos indicadores do mês de março, contemplando ali os 10, 12 dias finais do mês de março, não se verificou aumento nos feminicídios, não se verificou aumento nos crimes de violência contra a mulher, né? Claro, referindo o mês de março deste ano. O feminicídio ficou com o mesmo número de feminicídios de março do ano passado. Ainda é importante, governador, aproveitar esse momento para dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que as chamadas fake news são uma verdadeira chaga, né, no Brasil e em todo o mundo, e no momento de excepcionalidade, igual a esse que nós estamos vivendo, isso então se intensifica mais. Nós temos verificado, a nossa inteligência tem verificado, nas redes sociais, várias fake news, dando notícia de saques a estabelecimentos comerciais. Eu quero aqui dizer que nós não tivemos nenhuma ação dessa natureza no Estado, né? Ou seja, então isso é absoluta mentira, é uma fake news. Tem uma outra fake news que roda aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, com uma foto de uma ambulância do Corpo de Bombeiros com 3 agentes de saúde, e diz essa fake news que são pessoas criminosos disfarçados e que teriam praticado um roubo num condomínio próximo à Avenida Nilo Peçanha, na capital. Mais uma mentira. A foto é verdadeira, a nossa inteligência foi atrás disso, a foto é de uma ação real do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo com seus agentes de segurança. E foi montada aqui, feita essa fake news. Não tivemos nenhuma ação também de roubo a condomínio ou de pessoas disfarçadas como agentes de saúde e seriam criminosos depois a praticar crimes. Então é importante que a sociedade fique atenta a isso, que comunique, seja pelo 190, seja pelo Disque Denúncia 181, comunique a segurança pública sempre que se deparar com uma situação dessa natureza. Ainda é importante também aqueles que estão nos assistindo nesse momento,
que não retransmitam essas mensagens sem se assegurar que aquilo é verdadeiro, pois muitas vezes estão sendo utilizados, né, como propagadores dessa fake news, dessa mentira. Então seria basicamente isso aí, nesse momento excepcional que nós estamos vivendo, governador, que seria importante trazer à nossa sociedade gaúcha. Muito bem, obrigado, nosso vice-governador, secretário de Segurança Pública. A verdade é que a criminalidade no Rio Grande do Sul teve queda no mês de março, nesses primeiros dias do mês de abril também não se verifica alteração em relação ao comportamento da criminalidade no Estado, em função da política de distanciamento social. A gente tem um programa estruturante, o RS Seguro, e continuamos trabalhando fortemente para a redução de todos os indicadores, e nesse momento de excepcionalidade, nós atuamos com as nossas forças de segurança para que essa condição de tranquilidade se mantenha para a sociedade gaúcha. Vamos passar às nossas perguntas. A Bruna Osterman, da CNN Brasil, pergunta: o Ministério da Saúde estima que o pico dos casos de coronavírus no sul do país seja em junho e julho. A previsão é de que o comércio siga fechado até lá? Bruna, a política do distanciamento social no Rio Grande do Sul, ela é determinada com base nos dados e nas evidências científicas. O que nós fizemos ao longo deste período, estamos fazendo dessas últimas semanas? Estruturando toda a nossa retaguarda hospitalar, o incremento da nossa rede de atenção em saúde nas UTIs, nos leitos clínicos, incrementando em cerca de 50%, quase 60% o número de leitos de UTI no estado do Rio Grande do Sul. É isso que nós estamos fazendo, só os leitos SUS, os leitos públicos, em 60%, para garantir que tenhamos a estrutura para atender os casos majorados. Tenho insistido, não é sobre não ter coronavírus, não é sobre não termos mortes. Infelizmente, isso não é algo que nos seja possível fazer, evitar mortes, mas é possível sim, e nós vamos evitar as mortes por falta de atendimento. Nós vamos atender e estruturar todo o nosso sistema de saúde no estado do Rio Grande do Sul para que as pessoas que precisarem de atendimento o tenham. E a política de distanciamento social, com as restrições de atividades estabelecidas nesse período, é porque, infelizmente, nós não temos até aqui, não tínhamos até aqui, nessa semana começa a se clarear um pouco o quanto de estrutura vai chegar, as datas em que vão chegar, equipamentos, respiradores, novos leitos que estão sendo habilitados, começam a ficar um pouco mais claros agora, para que nós possamos ter a segurança desses equipamentos, bem como os indicadores que vão determinar qual a tendência do crescimento, dos casos diagnosticados, dos leitos, a ocupação de leitos, na capital, na região metropolitana, no interior. Tudo isso é que vai servir para dimensionar a política do distanciamento social. Não trabalhamos com a hipótese de comércio fechado até junho, não teria como sustentar uma ação como essa. Estamos confiantes que os resultados que temos agora, associado a um melhor monitoramento, a melhor política de testes, as pesquisas científicas, vão nos permitir ter um monitoramento em tempo real da evolução do número de casos, as tendências, para acionar, mediante a necessidade, a maior restrição, se for o caso, nas políticas de distanciamento social. Secretária Rita, quer agregar alguma coisa? Eu queria, embora não seja diretamente a pergunta, mas eu queria aproveitar para informar que o Ministério da Saúde hoje publicou uma portaria dobrando o valor do incentivo para os leitos de UTI a R$ 1.600 a diária. Isso também vai dar condições para que os hospitais tenham um custeio maior para viabilizar a contratação das equipes. E estamos encaminhando, então, para o Ministério da Saúde a lista atualizada de todos os serviços que estão prontos no estado do Rio Grande do Sul, serviços novos, ampliados de leitos, para podermos dar conta do que o nosso governador acaba de responder e falar. Próxima pergunta, do Vinícius Peraça, do Diário Popular. O prefeito de Bagé disse hoje que o interior está tendo pouco suporte do Estado em equipamentos. Como que o governo recebe essas declarações e o que está sendo feito para atender o interior? Olha, com todo respeito ao prefeito de Bagé, não é verdade. O Estado trabalha com um olhar muito atento ao interior
e muito especialmente para o caso de Bagé, em função da maior disseminação que acontece por lá. Não é a segunda cidade, a terceira em números absolutos, e proporcionalmente no estado, em relação à população, também não é a maior. Mas assim, ainda assim, um caso muito sensível e especial de Bagé, porque o epicentro, a disseminação do vírus se deu pela contaminação de um médico que, justamente atendendo pacientes, deu início ao processo de disseminação do coronavírus na cidade de Bagé. Mas o Estado já enviou para Bagé 4.000 luvas, já enviou 12.000 máscaras para Bagé, meia tonelada de alimentos, mais 4 leitos de UTI estão sendo implantados no Hospital de Bagé até a próxima semana. Disponibilizamos os recursos, o governo federal disponibilizou 32 milhões para o estado do Rio Grande do Sul. O governo do estado poderia ter ficado com esses recursos para si, para atender a sua necessidade nos serviços de saúde, mas nós preferimos fazer a repartição desse recurso com os municípios, estabelecemos critérios, né, por per capita, por número de habitantes, população idosa, os serviços de pronto atendimento existentes nos municípios, e com esses critérios estabelecidos distribuímos entre as cidades, e Bagé recebeu R$365 mil que devem ser utilizados para toda a ação em relação ao coronavírus, especialmente a centros de triagem, equipamentos de proteção aos seus servidores. Os incentivos para a unidade de pronto atendimento e SAMU, no valor de R$362 mil para Bagé, estão em dia. Outros R$311 mil de incentivos do Estado aos municípios também. Estamos com a regularidade dos demais pagamentos. Nessa semana foi enviada mais uma remessa de vacina para a gripe. Na próxima semana, segunda-feira, vai ser distribuído um novo lote de 272 mil vacinas contra a gripe em todo o Rio Grande do Sul. Além disso, é importante dizer, justamente no dia de hoje, 68 milhões de reais de incentivos estaduais para o pagamento aos hospitais, para os procedimentos que são feitos nos hospitais, estão sendo pagos, mantendo a regularidade de pagamentos, mesmo nessa grande dificuldade que se estabelece a partir da queda da receita, da arrecadação do Estado. Priorizamos a saúde, o pagamento aos hospitais, incluídos aí, evidentemente, os do interior. Estamos habilitando novos leitos, cerca de 160 novos leitos serão habilitados em hospitais no interior de UTI nas próximas semanas, para, incrementando a nossa rede, garantir o atendimento aos cidadãos gaúchos de todas as regiões. Foram colocados 10 novos leitos em Canoas, 10 novos leitos em Passo Fundo, 10 novos leitos em Osório, né, e estamos viabilizando outros leitos também pelo interior do estado, né, secretária Irene? Sim, além disso, ainda voltando para Bagé, nós gostaríamos de dizer que agilizamos todos os exames no nosso laboratório LACEN, para que o município tivesse com rapidez o resultado, uma vez que também o governo do estado está atento para poder dar o diagnóstico em tempo real. Isso também tem um envolvimento da nossa equipe. E ainda complementando, nós estamos muito hoje celebrando a data da instalação dos 10 leitos locados pelo governo do estado, dos 83, hoje 10 em Caxias. Colocamos 10 leitos em Santa Maria, que também são dos leitos locados pelo governo do estado. Então, o governo está se movimentando, está preparando a rede, e certamente vamos vencer também mais esse grande desafio. E sabendo que Bagé enfrenta essa dificuldade, ainda conversava aqui com o nosso vice-governador, secretário de Segurança Pública. Bagé, nós deslocamos para lá parte da Força Nacional para atendimento nos presídios, que estava no estado, para ajudar o estado nos processos de gestão do sistema penitenciário, especialmente encharqueadas, e que foram deslocados para Bagé em função da evolução do quadro do coronavírus lá, para garantir o atendimento no sistema penitenciário de Bagé, sem qualquer sobressalto aí nos próximos dias, em função de se observar afastamento de servidores na área do sistema penitenciário lá.
É a Força de Cooperação, que são agentes penitenciários federais, uma demanda do prefeito de Bagé apresentada para nós na semana passada. Imediatamente o secretário César Facioli destinou 31 desses agentes penitenciários federais que estão, desde a semana passada, trabalhando no presídio regional de Bagé, a fim de evitar qualquer anormalidade naquela casa prisional. Então, eu entendo o prefeito Divaldo Lara, prefeito, toda a nossa solidariedade ao povo de Bagé. Sabemos que está sob intensa pressão o prefeito sobre essa condição. Eu fui prefeito, sei como essa pressão na porta do prefeito atinge, mas é importante deixar claro, o governo do Estado está atento, é solidário e não apenas nas palavras, nas ações, nos repasses de recurso, né, e nas ações práticas na ponta com todas as cidades do interior. Matheus Beck do G1 e Patrícia Comunello do Jornal do Comércio apresentaram questões sobre o volume de casos de Porto Alegre. Querem saber se não é necessário reforçar a estratégia de enfrentamento nos hospitais, inclusive as regras de distanciamento social. Sem dúvida nenhuma, Porto Alegre é quem merece a maior atenção. Ontem ainda fizemos uma reunião importante com o prefeito da capital, Nelson Marquesan Júnior, e com a sua equipe da Secretaria de Saúde, alinhando as nossas estratégias, tanto em relação à alta complexidade nos hospitais. Porto Alegre é um município que tem gestão plena em saúde, ou seja, não é o Estado que faz a gestão dos hospitais aqui, da contratualização com os hospitais, é o município, é a prefeitura que faz, mas evidentemente nós estamos juntos nesse processo e por isso reunimos as nossas equipes para identificar a melhor forma que o governo do Estado pode se inserir, ajudar, colaborar na construção da política do enfrentamento na cidade de Porto Alegre, né? O enfrentamento do ponto de vista da prevenção, do distanciamento social está sendo feito com bastante rigor pelo prefeito Nelson Marquesan e o governo do Estado dá suporte com as suas forças policiais também, naquilo que se faz necessário, e estamos acompanhando permanentemente a evolução dos indicadores na cidade de Porto Alegre para, se houver a necessidade, instalar novas estruturas, né? Nós, por exemplo, ainda semana passada visitamos lá o Hospital Vila Nova, aqui em Porto Alegre, e o Estado, com a parceria da Bancada Federal Gaúcha, que vai aportar recursos, o Estado está colocando o restante dos recursos, vai viabilizar o incremento do número de leitos de UTI no Hospital Vila Nova. O município também já está viabilizando com recursos seus a ampliação de leitos clínicos no Hospital Vila Nova e assim estamos identificando em todas as forças, todas as áreas necessárias. Por exemplo, o Hospital de Clínicas em Porto Alegre tem um potencial de 105 novos leitos de UTI. E nós estamos, junto com o Hospital de Clínicas, gerenciando e gestionando, junto ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Educação, a quem o hospital está vinculado, por ser vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para que esses leitos do Hospital de Clínicas, o mais rapidamente, possam estar estruturados na sua totalidade, aproveitando essa estrutura que foi ampliada de 70% do Hospital de Clínicas. Secretária Rita, sobre Porto Alegre, quer agregar alguma coisa? Nós estamos também otimistas, porque a diretora-presidente Nadine, do Hospital de Clínicas, nos informa hoje que o planejamento dos 105 leitos está acontecendo com tranquilidade. E eu gostaria de aproveitar, porque ontem lançamos um sistema de monitoramento da taxa de ocupação dos leitos da rede hospitalar, pedindo que os nossos hospitais da capital, que são os grandes serviços, que tem um número expressivo de leitos clínicos e leitos de UTI, bem como a rede estadual, possa fazer o cadastro dos dados de uma forma imediata para que possamos monitorar diariamente a taxa de ocupação, os casos suspeitos e os casos confirmados. Agradeço a toda a rede hospitalar. A última pergunta é do Jonas Campos, da RBS TV, e ele pergunta, com base nas orientações técnicas da sua equipe, o que o senhor pensa do uso da hidroxicloroquina e da cloroquina? Olha, Jonas, como está já na própria pergunta, a equipe técnica é que deve, os especialistas na área é que devem determinar a forma de uso da hidroxicloroquina e da cloroquina no tratamento. O que ela pode fazer, eventualmente, se for o caso, se
os especialistas assim entenderem no uso, é abreviar o tempo de recuperação das pessoas, e nessa condição de abreviar o tempo de recuperação, isso afetará até a demanda pelos leitos. Mas não é algo com o que possamos trabalhar nesse momento, porque não podemos trabalhar com a expectativa de. Nós trabalhamos no momento com a realidade aí estabelecida. E a realidade que aí se apresenta, ainda dúvidas sobre a efetividade, a eficácia e os efeitos colaterais deste medicamento. Então, eu deixo esta resposta aos especialistas da área. Se for entendido pela área médica que é um tratamento, que bom, nós torcemos para que isso possa se viabilizar, seja com cloroquina ou com outro medicamento que viabilize a recuperação, o salvamento de vidas e também o que vai afetar, evidentemente, a demanda nos hospitais. Mas, neste momento, o que nós temos é a necessidade de reforço nas estruturas, e é isso que o governo do Estado está fazendo, reforçando a estrutura de leitos clínicos, leitos de terapia intensiva. Serão quase 60% de incremento da nossa rede hospitalar do Estado do Rio Grande do Sul em leitos de terapia intensiva, em função do Covid-19. Vejam que, todos os anos, quando nós chegamos ao limite, ao pico da demanda com as síndromes respiratórias agudas graves no Estado, nós chegamos a ocupar cerca de 70% dos leitos de terapia intensiva. Então, a gente trabalha com esse espaço que habitualmente se verifica disponível na nossa rede e com um incremento em mais 60% em relação aos 1.000 leitos disponíveis no SUS no estado do Rio Grande do Sul, que pode nos fazer ter cerca de 800, quase 900 leitos no SUS disponíveis para atendimentos de casos de coronavírus no estado do Rio Grande do Sul simultaneamente. Então, esse é o papel do governo do estado, evitar que a curva se acentue, manter dentro da capacidade e aumentar essa capacidade o tanto quanto for possível. Estamos adquirindo equipamentos, adquirindo leitos, adquirindo os EPIs, tudo para o enfrentamento dos casos de coronavírus que podem chegar, pelo que está se observando na tendência mundial, a acontecer aqui no estado do Rio Grande do Sul e, claro, torcendo para que, viabilizando-se um tratamento mais eficaz, a gente possa reduzir essa demanda. Eu não torço para que a gente tenha que usar toda essa estrutura que está sendo reforçada. Que bom se ela for dispensável, mas no momento a gente trabalha com a zona de segurança, com a responsabilidade que a gente tem sobre a saúde e sobre a vida das pessoas. Muito obrigado, nós voltamos amanhã nesse mesmo horário.